Traz um pouco da experiência nossa aqui no Banco do Brasil, de tudo que a gente está construindo, o Banco Centenário, e trazer tudo isso de plataforma que é tudo bem recente. Como que a gente tem conseguido sair do outro lado em todo esse processo? Bora lá. Ô, Matheus, você compartilha aí, cara, a apresentação? Compartilho, E tô abrindo aqui. depois a gente, no fim, a gente vai fazer uma demo aqui também, mostrando a nossa EDP, gestão de serviços e tudo que a gente tem lá, né? E como que foi construído, né? Desde Sim. a época que a gente tinha as plataformas separadas e quando a gente chegou nessa junção de ter um IDP. Quer começar aí, ô Matheus? Sim, posso começar. Bom, acho que é legal trazer um pouco de contexto, né, desse movimento aqui dentro do banco. Vou falar um pouco da minha parte aqui, né, principalmente do trabalho que os times aqui onde eu atuei a gente vem evoluindo. Eu acho que é legal você pincelar também, Caio, um pouco essa visão aí dos canais, né, do dev ali nas áreas de construção. Nas áreas de construção, tá? Bom, assim, do nosso lado aqui, né, quando eu falo do nosso lado da plataforma que hoje a gente chama de orquestração e automação de serviço, né, a gente começou esse trabalho ali em 2019, mais ou menos. A gente recebeu uma missão que não era fácil, né, que era de transformar as áreas de operação, né, mudar a cultura ali. Na época era uma mudança de cultura mais para o caminho ali do DevOps, mas naquele momento a gente já percebeu a necessidade, né, de trazer essa visão de serviço. Né? Então, nós somos um banco grande, né? A gente tem diversas áreas aqui que cuidam da parte de operação e das áreas de construção e algumas particularidades, né? Por exemplo, a gente tem um data center aqui que a gente tem que manter, evoluir, prestar e prover serviços que são mantidos por nós, né? Além de serviços que estão disponibilizados em provedores de hyperscaler, né? Em cloud pública. Então, naquele momento, a gente identificou essa necessidade, né? E como é que a gente ia fazer essa mudança, né? Então, a gente começou por uma mudança de cultura. Então, a gente trouxe essa visão de dev para dentro das áreas de operação. Então, a gente fez uma parte de capacitação, né, de pegar o cara da operação e ensinar ele a programar, ensinar os conceitos de infraestrutura como código, né, mudar realmente a cabeça dele para ele se enxergar como um desenvolvedor. E a partir disso a gente criou uma premissa, né, que todo serviço que a operação ia prover tinha que ser provido como autosserviço, disponível via API e de fácil consumo pelos times de construção. E não só pelos times de construção, mas pelos próprios times, né, de operação ali, para que eles pudessem orquestrar os seus serviços. Então a gente começou ali mais ou menos em 2019 a construir o que é hoje o portal, né, da plataforma, que a gente está integrando com o IDP. E a gente criou um movimento chamado Operation as a Service. Né? Então a ideia era o quê? Pegar tudo que a gente tinha ali, que era feito via ticket, e prover como serviço. Então os times das diferentes engenharias começaram a fazer um processo de automatização ali, né, desses serviços. Então, o pessoal de rede, armazenamento, banco de dados, segurança. Cara, assim, áreas que a gente nem imaginava, mainframe, né, o pessoal criando automação ali para prover como serviço. E Tentando a gente matar o come... ticket ops ali, né, ô Matheusão? Exatamente, Ah, e a visão já era essa, assim, olha, o modelo de ticket não escala, e para a velocidade com que a gente tem que crescer, né, como banco, e com as mudanças tecnológicas que acontecem, né, a gente precisa ter uma capacidade de crescer sem precisar necessariamente expandir num exponencial. Né? Então, assim, a gente começou esse movimento de automação. Aí a gente vai apresentar aqui um pouco, né, das soluções que foram criadas durante esse movimento e a gente começou a construir o nosso catálogo de serviços. Né? E esse catálogo vem expandido. E hoje a gente é uma plataforma, né, uma plataforma de orquestração e automação de serviços que trabalha muito aí com o time do IDP, né, para expor esse serviço numa interface, numa jornada para o dev facilitada. E é isso, assim, aí, Caio, se quiser dar um overview aí também deixa eu dessa dar um visão dos overview, até canais bom aí. que o Robertson comentou aqui. A gente tem, como é um banco de economia mista, cara, eu não posso ir no mercado e contratar um sênior que conheça de AWS. A gente forma as pessoas aqui dentro, tá? A gente tem alguns contratados, que a gente tem contratos, por exemplo, com IBM, Capgemini e outras. Então a gente tem aqui mais de 7.000 devs, tá? Desde desenvolvedor de produtos nossos, tipo CDC, que é o Crédito Direto para o Consumidor, Seguro Vida Mulher, financiamento rural, habitacional e vários, né? Então, esses times estão distribuídos em linhas de negócio, em business unit, que a gente chama aqui de linha. E a gente, que os times de plataforma, a gente tem N plataformas, como é um banco centenário, a gente tem desde mainframe, mobile, né?
web, cloud, é, a OAS, né, que é a orquestração de serviço, a parte de integração contínua, CI/CD. Então, a gente tem mais ou menos umas 20 plataformas ajudando esses 7 mil desenvolvedores a entregarem mais rápido um produto para o banco. A gente entregar rápido um CDC consignado na rua, tá? Para o nosso cliente final. Então, a gente é muito forte ainda no agro, pessoa jurídica também, então a gente tem o Internet Bank pessoa jurídica, desde grandes empresas a pequenas empresas utilizam o nosso Internet Bank. E o nosso mobile, que a gente hoje tem muito cliente utilizando o nosso app do banco, tá? Desde servidores públicos, cliente pessoa física também normal, com N empresas que pagam pelo banco, não, e cliente também que não precisa receber pelo banco, né? Então, eu cuidei muito tempo do Internet Bank pessoa física do banco, e a gente sentia essa dor de quando um time de produto ia construir dentro do canal. Então, daí surgiu, a gente construiu o nosso portal canais e ele foi o embrião para a nossa IDP, tá? Por quê? A gente precisava escalar construção de produto mais rápido. Quer passar um pouquinho aí, o Matheus? Sim, E o trazer último um. concurso do banco, cara, a gente está recebendo ainda novos funcionários e como o Robertson comentou, às vezes vem colegas já formados e tudo, mas às vezes vem colega com papel em branco, que a gente treina aqui dentro, tá? Sim. Acho que os números aí, né, que eu trouxe nesse primeiro slide, hoje a gente já tem, esse número já é mais, né, do que 79 equipes construindo serviços, né, então são equipes, né, das áreas de engenharia, de plataforma, que constroem e disponibilizam serviços de forma automatizada, né, aqui no nosso catálogo. Hoje a gente já tem mais de 535 ofertas de serviços disponíveis. E quando eu falo serviço aqui, é serviço desde a área de infraestrutura, plataforma, arquitetura, segurança. A gente tem diversos tipos de serviço, né, no nosso catálogo. Só no ano de 2024 foram criadas 130 novas ofertas de serviço no nosso catálogo, né? Então, assim, está num movimento de expansão. A gente está expandindo muito, né, o nosso uso de cloud pública, então, assim, novos serviços estão entrando, né, com essas premissas, né, que o pessoal aí citou, né, dos guardrails, padrões, boas práticas, de forma padronizada, né, então é uma responsabilidade muito grande também da gente levar esse workload para a cloud da forma Ô, correta. Matheusão, passa o próximo slide aí, velho. Eu acho que não passou, não. Ah, não, isso, tá mostrando qual é o do catálogo? O primeiro ainda. Tá, não, beleza, eu só estou passando esses números aqui, né, e hoje a gente já Tá. tem esse catálogo, né, já é utilizado aí, alimentado e consumido ali por mais de 131 plataformas e sistemas distintos aqui dentro do banco. Sobre a camada de autosserviço, né, eu vou falar um pouco depois aqui do nosso barramento de serviço, que é um broker que a gente construiu, que provê, né, toda essa infraestrutura, né, essa arquitetura para ser consumido esse serviço de forma facilitada. Então, a gente já teve mais de 18 milhões de automações executadas, né, nesse via barramento. A gente tem uma média aí de 23 mil automações diárias sendo executadas. Hoje já são mais de 828 mil recursos que foram provisionados, né, via instâncias de serviço, né, que a gente chama, que são recursos provisionados via esse barramento. E esse barramento aí ele já atende, né, mais de 36 mil usuários distintos, né, porque a gente tem serviços que são consumidos tanto pelas áreas de tecnologia, mas a gente tem casos de serviço também que são consumidos na ponta ali pelos funcionários das agências, né, e das áreas das demais diretorias aqui do banco. Trazer aqui um pouco de alguma das capacidades, né, que a gente oferece como plataforma, né, a plataforma de orquestração e automação de serviço. Então, toda a parte da construção das interfaces de autosserviço, né, o desenvolvedor ou o time que quer expor um serviço, ele não precisa entender de desenvolvimento de interface, de front-end, né, a gente faz isso tudo via template, de forma facilitada. A gente tem esse broker de automação, que é esse barramento de serviços, né, que facilita você expor um serviço. A gente tem toda a parte de observabilidade SRE nativa, então todo o serviço que ele é publicado no nosso catálogo, ele já recebe um enxoval básico ali de monitoração, de visão de SRE. A gente já tem alguns recursos de IA sendo utilizado, né, nesse processo de automação, já tomando algumas decisões e trazendo alguns insights automatizados também com o uso de inteligência artificial.
Toda a parte de integração, né, com o cofre digital e com as ferramentas de segurança do banco já estão também incorporadas, né, na plataforma, então o desenvolvedor, o time que quer expor um serviço não tem que se preocupar com isso. Ambiente de teste, né, você consegue fazer toda a parte de teste, esteira, de forma facilitada. As premissas de infraestrutura como código a gente já oferece também, né, toda a parte de integração, os repositórios bases, né, para diferentes tipos de tecnologia que podem ser utilizados. A parte de orquestração de serviços também, a gente facilita isso, né, então você consegue construir a orquestração entre serviços. É bem fácil, assim, é como se fosse um bloco de Lego que a gente brinca, você vai compondo o seu serviço, né, você pode pegar vários serviços mais simples e compor para entregar um serviço mais completo. A parte de integração com o IDP, né, que a gente vai demonstrar um pouco aqui, né, Caio, depois. Isso, As no fim próprias a gente faz um esteiras, pouco. né, de release, né, então todo serviço ali, ele tem uma esteira para ele ser publicado, né, a gente tem vários guardrails ali em termos de segurança, estabilidade, compliance. Parte de autenticação e autorização também, né, a gente já abstrai isso para garantir tanto a parte de segurança, né, no provisionamento de serviço e no provimento. E tudo isso está disponível via API, né? Então, a premissa do nosso trabalho aqui é que a partir do momento que um serviço surge nesse catálogo, ele tem que estar apto para ser consumido via API. Né? Então, assim, é uma premissa nossa para que a gente consiga fazer esse movimento de integração e orquestração, né? Aí, falar rapidamente do broker aqui, né? Alguns já conhecem, e para quem não, às vezes o termo plataforma OAS para alguns é um pouco diferente, porque a gente fez um trabalho de rebranding recentemente, mas muita gente conhece pelo portal.nuvem, né, que você tem lá os catálogos e tal, e a gente está agora nesse movimento para integrar com o IDP, a gente vai mostrar um pouco. Mas para falar um pouco desse barramento de serviços, a gente construiu esse barramento, né, ele é conectado ao catálogo. Esse barramento ele utiliza uma especificação que chama Open Service Broker API, tá? Que é utilizada por diversas outras ferramentas assim de mercado, né? Uma especificação de mercado. Isso facilita muito para a gente plugar, né? Serviços de terceiros nesse barramento, né? Que já estejam compatíveis com essa especificação. Esse barramento, né? Ele já faz toda a parte de rastreabilidade, observabilidade. Então, a partir do momento que você publica o seu serviço, você não tem que se preocupar com isso. A gente entrega isso automaticamente. A parte de segurança também, autenticação, autorização, se você tiver que autenticar com uma cloud pública ou com um recurso no ambiente on-premise, isso tudo já está pronto ali para você. Padronização, então essa especificação garante que a forma como eu consumo o serviço B é a mesma forma que eu consumo o serviço A, X, Z. Então isso facilita muito, né, quando a gente começa a fazer orquestração entre serviços. A gente já traz as visões de SRE também incorporadas, né, nesse barramento. E tudo que é provisionado via esse barramento, ele tem o seu ciclo de vida gerenciado. Então, a gente tem visibilidade de tudo que foi criado, em que momento foi criado, como foi criado, quem criou, quem aprovou, se tiver um fluxo de aprovação, quem desprovisionou o recurso também, que a gente tem essa capacidade, né? Então, quem solicita tem a capacidade também de, eventualmente, se não estiver usando mais, devolver aquele recurso, e a gente tem rastreabilidade e visão disso tudo. E nesse barramento a gente conecta várias coisas, né? Então a gente tem, por exemplo, plataformas habilitadoras que se conectam nesse barramento para prover jornadas para os devs, né? O próprio IDP utiliza esse barramento, a gente tem as áreas de engenharia, né? A gente tem ferramentas de CLI, APIs e outros sistemas que se integram. E a gente também conecta esse barramento em clouds públicas, no nosso ambiente on-premise, né? A gente tem uma capacidade de orquestração entre esses serviços também que estão disponíveis no barramento. E aqui alguns exemplos, né, de serviços que a gente tem hoje no nosso catálogo, desde infraestrutura, né, ali parte de servidor virtual, balanceador de carga, parte de construção, né, microserviços, módulos no mobile, microserviços que estão rodando na cloud, os micro frontends do Mosaic. Até da própria IDP, tá? Para Até da... construir, estão aí dentro. Isso, exatamente. O ambiente descentralizado, né, que às vezes a gente não olha muito para isso porque fica um pouco distante das áreas de construção, mas assim, toda a parte de compliance de roteador de agência, concessão de administrador nos terminais aí utilizados pelos funcionários, parte de Big Data, inteligência artificial e também vários recursos de segurança, né? Como eu já falei ali no início, hoje são mais de 500 serviços catalogados aí e disponíveis para uso.
Ô, Matheus, eu acho que é massa mostrar ali, volta ali rapidão, o, a tentativa do fim do Ticket Shops, né? Antigamente, para eu solicitar um DNS, eu tinha que abrir um ticket para outro time, o cara pegava aquele ticket, fazia o DNS. Agora não, o desenvolvedor consegue fazer isso sozinho. Exatamente. Eu preciso de um servidor de banco de dados lá. Tem lá. Ah, eu preciso criar um bundle dentro do mobile do banco com um novo CDC. Eu consigo fazer. Então a gente está trazendo aqui autonomia para o desenvolvedor o tempo inteiro na veia, né? Essa é a nossa, o nosso norte principal aqui, principalmente as duas plataformas aqui, a nossa IDP e a OAS, né? Exato. E aqui, né, o exemplo do trabalho que a gente está fazendo aí com o time do IDP, a gente está integrando esse catálogo dentro do IDP. Antes a gente tinha um portal separado, né, que a gente chamava ali o portal de autosserviço, e a gente está trazendo agora essa experiência unificada, né, num portal único, que é essa experiência aí que o time do IDP está provendo aí, está montando para a gente. Aí falar um pouco, né, da integração entre essas duas plataformas, né, a gente tem um trabalho muito próximo, né, Caio, por conta dessa sinergia que a gente tem entre as necessidades aí do IDP e da gente aqui. Então a gente hoje tem esse modelo aqui de integração, né, o desenvolvedor ele acessa o IDP, né, e através do IDP ele consegue fazer toda a parte de provisionamento, tanto eu solicitar quanto o time que constrói e disponibiliza um serviço também utiliza o IDP para gerenciar esse serviço. Então, o IDP se conecta com o nosso catálogo de serviço, com o nosso back-end de automação, e a gente provê também para o IDP, né, os front-end mosaics que os serviços configuraram ali para personalizar a experiência de consumo. E aí, Caio, é bom falar isso aqui, eu acho que apresentar um pouco do Será modelo de massa. evolução, né, que a gente está trabalhando assim. Isso. A gente começou, né, lá atrás criando essas ofertas de serviço e elas eram ofertas de serviços avulsas, né? E aí a gente evoluiu, né, para o modelo de orquestração, onde a gente pegou esses serviços mais básicos e começou a construir serviços mais complexos, já gerando mais valor. E a gente está num momento agora de trabalhar com as jornadas, né? Então as jornadas elas já olham muito mais para a experiência do desenvolvedor, né? Isso. Então a gente pensa assim, aí Caio, explica um pouco aí de como que é, né, esse modelo das jornadas. A jornada a gente pensa muito assim, cara. O que a gente comenta. O cara, quando ele vai na AWS ou em algum servidor, algum provider de cloud, por exemplo, ele tem que escolher várias coisas, né, para ele montar uma aplicação. Pensando na jornada aqui para o desenvolvimento, às vezes o cara, ele nem tem que se preocupar com essas escolhas. A gente já entregar para ele uma jornada fluida, que é, nesse caso aqui, o exemplo dos Legos, a casa já pronta para ele preocupar só com o negócio, cara. Ele não tem que preocupar com, o que que eu vou escolher de front? Não, o que que eu vou escolher de back-end? O que que eu vou escolher de banco de dados? O que que eu vou escolher de autenticação? A gente já entrega a jornada para o desenvolvedor mais fluida e ele não precisar preocupar com algumas coisas. E já com esses guarda-reios, né? Então a gente, no semestre anterior, a gente teve algumas jornadas que foram priorizadas aqui internamente, tá? Pensando já no app do banco, na web também, em API e na parte de analytics, tá? A gente priorizou essas e estamos construindo novas agora ao longo desse semestre. Beleza. Esse aí é um exemplo de uma jornada de uma aplicação, um Mosaic que a gente chama. O Mosaic é o framework que a gente utilizou aqui, tá, para construir a nossa IDP. A gente já utiliza ele no nosso Internet Bank Pessoa Física. Ele utiliza de micro front-end, tá? Então, times trabalhando com a mesma estrutura de microserviços, só que pensando agora em micro front-ends. Por exemplo, tem grandes empresas que utilizam, o Spotify utiliza, a Nike utiliza, o carrinho, por exemplo, da Nike pode ser um time, o checkout outro. Aqui é a mesma coisa, tá? Então a gente, dentro da nossa IDP, nós temos N times trabalhando e fazendo entrega para o desenvolvedor e com releases de software separadas e com autonomia, mas com esses guarda-reios que a gente fala, né? Nossa, é isso aí. Eu vou mostrar um pouco Quer aqui. mostrar um pouquinho aí, ô Matheus, Eu vou agora mostrar da do. experiência aqui da parte de serviço, né? Aí depois você apresenta a visão ali
da IDP. do IDP como um todo, né? Essa questão das jornadas. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. A gente não comentou, né? Mas eu acho que o Brunão e o Gui, a galera que tá aí de fora, a gente já meio que mostrou que a gente tá fazendo um dentro de casa, né? A gente não usou backstage por enquanto. A gente não sabe se mais pra frente pode juntar com algumas coisas que pode nos ajudar. E a gente construiu até porque a gente já tinha algumas bases aqui dentro, tá? Então, ela foi construída internamente. Isso. Mandaram É, super bem. Só um comentário rápido aí. Então, assim, para mostrar aqui um pouco da cara, né, do IDP, eu acho que o pessoal conhece aí. Eu não vou entrar aqui nas outras funcionalidades, o Caio vai passar. Vocês estão vendo, né, minha tela? Tá vendo? Estão vendo. Beleza. Então, Sim. assim, esse menu de serviços aqui, a gente trouxe, né, para cá, tá trazendo, né, não estão todos os serviços ainda do portal nuvem aqui, mas a gente já está trazendo, tá, todos os serviços para cá. E a gente já trouxe aquela visão de categorias, né? Então a gente tem os serviços hoje categorizados, né? Cada um desses serviços aqui, ele tem um time responsável, né, por trás que mantém, atualiza e evolui esse serviço. Então, por exemplo, aqui, né, se eu quiser, sei lá, solicitar um cache para minha aplicação, eu posso vir aqui, a gente tem a oferta de heads aqui, e aí aqui eu tenho a interface, né, de solicitação daquele serviço. Então, tem uma apresentação do serviço, o que que ele faz, né, como você pode utilizar o heads na sua aplicação, qual é a arquitetura básica que a gente entrega, e toda a parte de solicitação é feita aqui pela própria plataforma. Aqui não tem nenhuma aprovação, tá? Então você solicita e o serviço já é alocado para você. Pode existir, tá, um fluxo de aprovação para serviços mais críticos, por exemplo, um DNS externo, né? DNS externo. Isso, Cai às vezes para exatamente. Pode alguém expor o banco a um aprovar. risco de imagem, né? Então, assim, alguns serviços têm um fluxo de aprovação, mas é tudo feito de forma automatizada, tá? O aprovador só vai lá e clica no botão e fala, ok, pode passar, mas toda a parte de provisionamento e configuração é feita de forma automatizada. Então, aqui é basicamente, por exemplo, se eu fosse pedir um cache heads, eu iria informar aqui o nome da minha aplicação, qual o ambiente que eu quero provisionar e a sigla que eu quero associar àquela instância, né, de cache. Então, essa é a visão de quem solicita, né? Quem solicitou também tem a visão das instâncias que foram solicitadas, então tem o histórico aqui de tudo que foi solicitado. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque às vezes pode aparecer algum dado mais restrito aqui, mas você consegue fazer toda a gestão daquele recurso que você solicitou. Inclusive, remover esse recurso. Então, se você não está utilizando mais, você devolve aquele recurso. E a gente tem essa visibilidade, né, de quem solicitou, qual time que cuida. Então, tudo isso já é feito pelo nosso barramento. E a gente tem a visão da gestão do serviço também, né? Então, o time que está expondo esse serviço aqui do cache, ele tem essa visão aqui da gestão do serviço tecnológico. E através dessa visão aqui, ele pode fazer algumas configurações, né? E também ver a saúde, né, do serviço que está sendo provido. Então, por exemplo, o serviço de cache heads, né? Ele está na versão 2.1.34. E a gente oferece, aqui tem também as dependências, tá? A gente tem eu consigo ver, por exemplo, se tem algum outro serviço que depende desse meu serviço ou se esse meu serviço depende de outro serviço. Então a gente tem essa visão, tá? Eu também tenho a visão de quais plataformas têm acesso a esse serviço aqui, às vezes para provisionar ou para acessar somente dados, né? Então eu vejo aqui que tem algumas plataformas que consultam dados desse serviço aqui, então eu consigo também ter essa rastreabilidade. Eu consigo, obviamente, visualizar as instâncias que foram solicitadas. Eu tenho aqui o serviço de Vault, tá? Que traz ali eu posso inserir, né, valores sensíveis para minha automação no meu Vault, né? Isso fica armazenado de forma segura. E aqui também o painel SRE, né? Que eu, igual eu comentei, né? Todo serviço que é publicado aqui no nosso catálogo, ele já recebe, né, uma monitoração nativa. Eu não preciso configurar isso. E eu consigo acompanhar através desse painel alguns indicadores. Tá? Então, a gente hoje trabalha com 4 indicadores: um indicador de sucesso, falha categorizada, latência e saturação. Então, por exemplo, através do indicador de sucesso, eu consigo medir se eu estou entregando esse serviço dentro do meu SLO estimado. Né? Então, por exemplo, esse serviço aqui, ele deveria estar batendo um SLO de 90%. Ele está bem próximo, tá? Aqui até foi sacanagem, né? Porque ele só não bateu por conta de alguns... Pegou um que não bateu, Nem né? 1%, né?
Mas e isso é importante, né? A gente ter essa visibilidade, né, para o time que está provendo o serviço. Então ele consegue acompanhar através desses indicadores qual que é a experiência do time, né, que está solicitando esse serviço. Eu estou entregando ele com sucesso. Se está dando alguma falha, eu categorizei essa falha, eu coloquei uma mensagem explicando para o usuário por que que falhou, qual que é a minha latência, quanto tempo que eu demoro para entregar, por exemplo, um cache heads. Então aqui, por exemplo, eles estão entregando em 4 minutos um cache heads. Posso melhorar isso? Então, assim, a gente começa a trazer visões, né, para o time que está provendo esse serviço, para ele poder melhorar, né, e melhorar a experiência de quem está consumindo. Então, dessa forma, a gente consegue, mesmo nesse ecossistema de 500 serviços diferentes, trazer estabilidade, né, e previsibilidade da forma como a gente está entregando eles. E toda essa parte também de versionamento, né? A gente tem aqui a parte de gerenciamento do serviço. Eu não vou entrar aqui porque aí já é um ecossistema gigantesco, a parte de ambiente de teste, segurança, mas também o time tem à disposição um ambiente de versionamento. Então, toda vez que eu vou versionar a automação desse cache aqui, eu passo por uma esteira de testes, né? Que essa é obrigatória, porque como a gente tem uma orquestração muito grande entre esses serviços, né? A gente tem casos de serviços aí que orquestram, sei lá, um serviço orquestra mais outros 10 serviços. Então, se eu, dentro dessa cadeia, coloco uma versão que quebra, eu acabo impactando, às vezes, vários outros serviços. Então, por isso, você passa por uma Exemplo, esteira. acho que de GitLab. Hoje a gente está migrando do GitLab para o GitHub, tá? O banco contratou o GitHub, mas um autosserviço que a gente tem é o de repositório no Git. Outros times utilizam dessa oferta de GitLab, tá? O Brunão e Gui, para criar, por exemplo, um micro front-end, seja na IDP, seja no nosso Internet Bank, seja no mobile, entendeu? Pro desenvolvedor. Então, Vai fazer um tem comentário muito rápido aqui. Vocês estão apresentando aí, assim, eu tenho um contato no mercado muito forte, eu e o Gui, assim, a gente estava até conversando aqui no WhatsApp, né? Vocês estão à frente de 90% das empresas aí já. Parabéns, já ficou bem legal. massa demais escutar isso, velho. E aí a gente Mas, tem também a visão do selo, né? Que a gente está trabalhando agora, que é o selo do serviço. A gente está agora pontuando, né, esse serviço aqui em bronze, prata e ouro, e à medida que você vai batendo ali alguns requisitos, né, de segurança, de cadastro, de atualização de informação, de estabilidade, automação, você vai pontuando e aí você pode ganhar um selo, por exemplo, ouro, né, e isso vai movimentar aí alguns trabalhos aqui interno na parte de gestão de maturidade das plataformas. Aí, Caião, puxa um pouco aí para você deixa mostrar eu também puxar aqui essa outra parte aí que as já outras está. paradas aí. Na hora que vocês estiverem vendo aí, galera. Estão vendo aí? Estamos vendo. Massa. Cara, e o que que tem, além dos serviços que o Matheus comentou, de banco, de nuvem, tá? Para eu criar, por exemplo, um microserviço na nossa nuvem, seja ela interna ou externa, né? Que a gente tem o nosso on-premise ou a gente tem provider também com GCP e Azure, tá? E a gente estava vendo o AWS também, porque foi por licitação, né? Cria-se microserviço para isso. A gente tem alguns recursos aqui dentro da IDP, desde documentação. Então, se eu preciso de documentação para, igual a gente estava comentando aí, do nosso micro front-end, o Mosaic. Então, a gente tem as nossas documentações. Essas documentações estão internalizadas aqui dentro do Mosaic, da nossa IDP, só que está no GitLab, na verdade. A gente tem um webhook aqui no GitLab com toda a documentação de todos os nossos serviços que estão sendo indexados aqui pela nossa EDP. Então, nesse caso, por exemplo, a gente estava comentando ali a parte do que é o nosso micro front-end. A gente utiliza no nosso Internet Bank pessoa física e aqui na nossa EDP o micro front-end para ajudar a dar escala. Por quê? Às vezes eu posso ter um time que está cuidando do produto, do trator, tem um time que está cuidando lá do checkout, por exemplo, do botão de buy, e tem um time que está cuidando do Inspire. Então, aqui dentro da IDP, a gente trouxe esse mesmo conceito, tá? Com diversas tecnologias, colocando serviços para o desenvolvedor e entregando cada vez mais rápido. A gente criou também uma parte de treinamento, tá? Pensando nos perfis dos nossos desenvolvedores. Então, a gente tem aqui
mobile, web, nuvem, mainframe, que ainda temos desenvolvimento mainframe. Alguns desses treinamentos a gente tem uma parceria com a Alura, tá? Então a gente manda o desenvolvedor para a Alura. A gente criou um blog, isso aqui foi um papo bem bacana, até por conta do Robertson e o time de DevHel e DevX aqui dentro do time, para a gente começar a trazer a voz do desenvolvedor para dentro da nossa jornada aqui. A parte de métricas, tá? Então a gente já está olhando algumas métricas. A gente tem não só métricas que eu até brinco aqui, métricas de satisfação, né? Que a gente fala que é quantidade de usuário, quantos estão acessando o quê, mas a gente está vendo CES, CSAT, que é satisfação, esforço, a parte de Dora Metrics, que a gente já começou, e eu vi que você colocou lá um xizinho lá, mas a gente vendo também um início de Space, tá? E as nossas APIs, cara. O que a gente tem aqui da IDP? A gente criou algumas APIs de notifications, de usuário, de jornadas, que é pensando muito naquelas jornadas que a gente mostrou no Lego, né? E de SES e CSAT. Além disso, o que o Robertson até comentou, a gente criou o que é o SOS, um Stack Overflow interno, tá? O que é esse cara? Esse cara é para um desenvolvedor que não precisa necessariamente conhecer e ser do time da IDP, um cara ajudar outro. Então, o Elter não é daqui do time da IDP e o Hugo que respondeu também não é do time da IDP. Esses caras aqui estão se ajudando e aqui não estamos falando de IA ainda, tá? A gente criou algumas tags com algumas stacks que a gente utiliza, Quarkus, Mainframe, Angular. Eu esqueci de comentar. A nossa IDP, a gente usa Angular por quê? Aqui dentro do banco a gente já tinha uma plataforma que chama plataforma BB, que é o que os nossos funcionários atendem os clientes na agência. E a gente já tem o nosso design system e os componentes, cara, para poder ajudar a fazer isso mais rápido, né? Essas entregas mais rápidas. Então, além do SOS, que aí eu acho que é fazendo um deparo ali, que é o que a gente já tinha no mainframe, o SOS, tá? Para ajudar o desenvolvedor do mainframe. Aí a gente brincou um pouquinho e trouxemos o SOS para tudo aqui. Então, o desenvolvedor se ajudar. E outra que a gente tem lá, cara, a gente colocou nossa IA generativa aqui. O que a gente tem? Além do Copilot na IDE, tá? Que a gente está com uma parceria utilizando o Copilot no VS Code para alguns desenvolvedores, que a gente está fazendo ainda uns estudos, mas aqui a gente tem um Genera Dev, que a gente chama, junto com um time aqui da nossa outra GCAP, que é uma gerência de construção de aplicativo, que tem alguns prompts, isso aqui é muito parecido com o GPT-4, tá? Para ajudar o desenvolvedor, desde deploy na cloud, como construir um bundle Mosaic, aí o cara pode fazer pergunta em aberto aqui também, tá? E para a gente tentar ajudar o desenvolvedor no dia a dia dele, tá? E a gente está vendo, cara, agora, mais para frente, pensando na central do desenvolvedor e o que a gente pode ajudá-lo, igual o próprio Matheus comentou. Se eu estou aqui e eu preciso ver como é que está o meu PDX Portal Dev App, que é o bundle que tem daquela home, por exemplo, eu consigo ver meus repositórios, como é que ele está funcionando, se o build passou ou não, o que a gente utiliza? A gente utiliza Jenkins aqui e estamos indo para o GitHub Actions para fazer build. A gente usa o Argo CD para fazer deploy em cloud. E eu queria fazer uma gracinha com vocês aqui primeiro. Agradecer vocês pela presença aqui da Let's Rock aqui conosco no que a gente recebeu uma mensagem aqui, agradecendo a plataforma Rocks aqui conosco no Banco do Brasil, cara. Louco. Valeu Aí mesmo. sim. Aí sim. E isso é novidade mesmo, inclusive foi colocado no ar faz pouquíssimo tempo. A gente que agradece o convite aí para participar aqui junto com vocês e poder bater esse papo e trocar esse conhecimento. Eu tenho pelo menos uma pergunta aqui ainda, acho que dá tempo ainda para o pessoal ajudar a responder aqui? Manda aí, Tá, manda aí. vamos aí.
Vamos lá, e tem uma questão aqui da questão do... Cadê? Fugiu aqui. Se existe algum motor para escutar essas automações, ou se são... Eu até respondi ali porque eu achei que vocês iam já encerrar, mas assim, existe esse motor, o próprio barramento provê esse motor suporta diversas tecnologias, né? A gente roda desde código Terraform, Ansible, a gente está trabalhando agora também com algumas iniciativas com Crossplane, e quem constrói o serviço não precisa se preocupar onde que isso vai rodar, tá? O runtime é totalmente individualizado, então você consegue ter o seu ambiente de automação customizado com as dependências, com as ferramentas que você quer utilizar, e aí a gente cuida de toda a execução disso, tá? Você não tem que se preocupar onde que vai rodar. A gente garante toda a parte de conectividade também, autenticação. Então, se você vai fazer uma automação, por exemplo, que tem que se conectar com uma cloud pública, você nem vai interagir com as credenciais, por exemplo, de acesso da cloud. A gente vai injetar isso em runtime. E, como eu disse, você pode usar diferentes tecnologias, né? Eu vi aqui que o Gustavão perguntou quantos devs diretos e indiretos, mais ou menos 7.000, tá, Gustavo? Desde produtos do banco quanto de engenharia de plataformas, né? Que é o que a gente está comentando. E eu teve uma pergunta para trás que o colega fez também com relação a custo, tá? A gente tem FinOps, por exemplo, o custo da IDP ali, o Matheus mostrou o Redis ali, é um dos maiores custos nossos da IDP, que a gente usa o Redis ali também. E temos um banco de dados Mongo ali, temos os micro front-ends, então a gente tem vários microserviços rodando e tem o custo daquilo ali, claro, e custo de pessoas, né? Que a gente tem aqui os desenvolvedores júnior, pleno, sênior, os especialistas, tem os nossos contratados, como eu comentei, que a gente tem fábricas de softwares que nos ajudam, isso tem N fábricas aqui nos ajudando, então a gente tem esses custos também, tá? Eu vou trazer uma provocação para o Gui aí, porque o Gui comentou ali da questão dos novos perfis dos profissionais de plataforma engineer, e a gente tem uma particularidade aqui no banco, que eu comentou, quer dizer, vem um concursado bem formado, mas não necessariamente ele é nativo de desenvolvimento de software e a gente prepara ele dentro de casa. E a gente tinha muito aquilo no mercado, de todas aquelas capacidades do desenvolvedor. E aí a gente veio com plataforma engineer e tipo, olha, você não precisa mais se preocupar com isso, tem mais ou menos entregue aqui a casinha pronta. A minha pergunta é, daqui para frente, como é que fica o perfil desse profissional? A gente olhando aqui para o banco, que é uma pessoa que a gente precisa formar e trazer algum conhecimento prévio, e ao mesmo tempo que a gente está trazendo esse processo de plataformização, que é tipo, olha, tá tudo pronto já, como é que é esse profissional de agora em diante, Gui? Ou Gui, Bruno? Cara, eu acho que assim, ainda mais com a IA agora, a gente vai ter níveis de profissionais cada vez mais alto, vamos dizer assim, mais alto, né? Que vai estar ali próximo do no-code, low-code. Imagino que vocês devem estar trabalhando com isso em breve, para cada vez mais quem está construindo o produto não ter que ficar se preocupando com infra, se preocupando com coisas que outros profissionais vão continuar se preocupando. Então, eu não acho que muda muito. Eu acho que a gente vai ter profissionais que não vão ter que se aprofundar tanto. Na visão que eu tinha comentado no começo da palestra, eu acho que tem um desafio grande para a engenharia de plataforma, porque toda a complexidade que você está tirando dos times ali, o time de plataforma acaba abstraindo. Então, você precisa de excelentes profissionais. E aí, já deixando os parabéns para vocês, reforço o que o Bruno disse. 90% das empresas que eu vi aqui no Brasil não está nem perto do que vocês construíram, né? Eu não vou citar nomes também para não me comprometer, mas muita empresa grande sonha em ter o que vocês estão mostrando aí, né? E aí, voltando para a pergunta dos profissionais, eu acho que teve um entendimento errado do mercado, posso estar enganado, né, que quando aconteceram os layoffs, a gente viu algumas áreas sofrendo, né? A gente viu a área de QA sofrendo, a área de agilidade. Eu ainda acredito que a gente vai precisar de profissionais especialistas. O que muda é como eles vão trabalhar dentro das empresas, né? Então, a galera que trabalha com qualidade, cara, como que você provê ferramentas para garantir a qualidade do que os times estão fazendo, né? Então, o dev tem que testar, mas, cara, tem tanta complexidade de teste. Por exemplo, eu vi um time de plataforma de QA que eles criaram uma ferramenta para fazer stress test e o dev inseria ali poucos inputs e você já tinha injetora fazendo isso. Você precisa de um especialista em QA, né? Então, o que eu vejo mantém o perfil, só muda como esses times estão trabalhando, entendeu?
Entendi. Ô, Ô, Gui, Robert, acho que só complementar aqui rapidinho, cara. O que que eu acho do futuro dos profissionais aqui? Eu acho que você tem que olhar para duas coisas, a engenharia de plataforma e inteligência artificial, como o Gui falou. Quando você olha o tanto que a IA vai trazer de benefício dentro do fluxo de desenvolvimento, quanto ela vai automatizar, seja geração de história, seja geração de código, geração de teste, até o próprio teste. Eu, por exemplo, já estou testando lá todo esse ciclo de desenvolvimento com a IA como copilot. Mas a gente percebe que a IA está começando a ter níveis de geração de códigos bem bons ali, e com uma qualidade bem maior. Então, isso leva a gente a pensar que daqui a uns 3 anos, pô, a maioria dos códigos vão estar sendo gerados com uma IA generativa, uma LLM. E com isso o dev perde um pouco desse espaço de ficar codando, o que não é ruim. Eu sempre falo, ninguém está perdendo o emprego nessa. O trabalho está se transformando. E o dev ele vai se tornar uma pessoa muito mais focada em realmente na solução. E aí ele vai ter que entender muito o negócio. Acho que esse perfil muda, não é todo desenvolvedor que entende do negócio e se aprofunda. Acho que vai precisar passar a entender muito do negócio e entender dessa visão 360 da solução. E aí, onde que a engenharia de plataforma entra forte, eu acho que vai precisar a gente ter componentes, a gente ter esse building blocks e esse Lego igual vocês construíram aqui. Você tem uma solução padronizada que o IDP te leva até ela e a sua plataforma te leva até ela. E aí o desenvolvedor vai ter o caminho das peças que ele precisa, vai ter a IA ajudando ele no código. Então, se ele entender de negócio e de solução, ele vai conseguir, de fato, exercer o que a engenharia prega, que é resolver problemas. Então, que problemas de negócio que a gente tem? Pega o conhecimento de negócio, pega o conhecimento de solução, usa toda essa plataforma que vocês têm, esses componentes, e você entrega uma solução para o negócio numa velocidade muito mais rápida. Então, acho que o caminho é que os devs passem a compreender cada vez mais essas ferramentas de IA para a produtividade deles, passem a entender mais do negócio, porque o foco vai ser resolver problemas de negócio, e entendam da solução, consigam ter essa visão de arquitetura 360, e aí aproveitem o máximo possível da engenharia de plataforma para acelerar isso. você tá no mudo aí, ô, Robert. Tem mais uma pergunta ainda, se der tempo para vocês responderem. Independente de ser no Banco do Brasil aqui ou... Tem a questão, depois de estabelecido uma plataforma, qual que é o papel dos engenheiros de plataforma? Alimentação de novos kits para a plataforma, novos recursos, qual seria? O João está perguntando isso aqui. Cara, aquele... Não sei se a galera pegou, a galera que chegou depois, a questão do ciclo do hype. Eu acho que a gente tem expectativas... Tem muita empresa que está com a expectativa inflada, né? E, por exemplo, o case que vocês mostraram de ter vários micro front-ends, vários times contribuindo, né? Eu vejo que tem um engenheiro de plataforma que vai ter que continuar dando manutenção para o core para que aquilo escale sem depender essencialmente do time de plataforma. Então, isso é extremamente importante e vocês chegaram nesse nível. Tem time que ainda está com aquele gargalo, aí tem um monte de demanda chegando, não sabe muito bem como separar isso, e aí tem empresas que estão tentando trazer a cultura de inner source. Então, tem esse core de engenharia de plataforma que é extremamente importante, de criar ferramentas para que as outras pessoas criem ferramentas para servir o negócio, né? E aí, falando de engenharia de plataforma, e o que eu falei no começo, existem vários tipos de time de plataforma. Então, se o BB vai construir um Bank as a Service, que é uma plataforma, né, que vai consumir outras plataformas, e aí a cultura de plataforma começa a fazer parte da empresa. E aí tem empresas que estão indo para esse modelo. Não só, é muito comum você ver em banco, né, a galera criando Bank as a Service, mas outras empresas estão começando a entender que plataforma não é só para engenharia, né? Então existe uma cultura e existe uma forma certa de fazer. E aí esses engenheiros de plataforma, eu acho que a responsabilidade deles acaba sendo manter essa cultura e criando a boa forma de criar a plataforma dentro da empresa, entendeu? Uma das jornadas, o que foi priorizada aqui foi do BAS, tá? Do Bank as a Service, que era a criação de API para o desenvolvedor externo, né? A gente tem o BAS, tá? A gente, por exemplo, tem alguns ERPs que estão conectados conosco, que o cara não precisa entrar, por exemplo, no nosso Internet Bank pessoa jurídica para fazer extrato, fazer integração com Pix. Por exemplo, você pode estar num e-commerce integrando com o nosso Pix aqui, fazendo pagamento gera esse QR Code lá no e-commerce de uma empresa.
com o BAS nosso aqui, tá? Então a gente pensa muito nesse desenvolvedor externo, olhando o BAS, e no nosso desenvolvedor interno com a nossa IDP, né? Boa. Bessa, quer fazer um comentário aí? Eu vi que você estava... Eu queria. O que eu queria? Primeiro era agradecer o Gui e o Brunão aí, mas eu queria convidar eles, cara. A gente tem um evento aqui em Brasília, do banco, que chama BBDW. É em outubro, cara. Eu queria convidar vocês para vocês virem aqui, cara. É o maior evento de tecnologia do Centro-Oeste. Já é o terceiro ano que a gente faz. O ano passado deu mais ou menos 10 mil pessoas ao longo de 3 dias. E a gente convidar vocês para a gente fazer um bate-papo lá de alguma coisa. É, o ano passado teve. Bora. Bora? É. Bora. Vamos colocar o Massato para pagar nosso churrasco. Massato, a gente põe o Massato para pagar a cerveja pra gente lá, velho. É isso aí, isso aí. Mas que bom, gente. Obrigado mesmo, obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente ali no começo, o primeiro dia não deu muito certo, a gente conseguiu para hoje. Foi bem bacana, teve bastante gente externo, então foi um coro bem legal, bem interessante de ver as pessoas interagindo de alguma forma. Agradecer aí o Caio, o Matheus também por conseguir passar toda essa informação. É bem difícil as pessoas conhecerem como que é um banco igual o Banco do Brasil, Centenário, e está trazendo toda essa inovação, o que as pessoas ficam meio desconfiadas, é até descobrir que tem isso tudo rolando aqui dentro. E obrigado, Gui e Bruno, por realmente trazer algumas reflexões e algumas provocações, principalmente ali das métricas, dos times, de como que a gente talvez possa olhar de maneira diferente toda essa questão de plataforma.